Quando eu comecei a pensar na coleção dessa exposição, eu tinha uma coisa um conceito muito claro na minha cabeça, que era o conceito de contraste, né? A coleção, a exposição chama Contraposto, justamente para a gente pensar esse embate, né, entre as coisas que a gente consegue contrapor. E eu fiquei pensando no tanto que as paisagens grandes, até as cidades, eu tirei tem uma fotografia que é do centro de Belo Horizonte, que é do Maleta, tem outra que é do centro de Nova York, então são lugares muito populosos, assim, mas ao mesmo tempo são lugares muito solitários. E eu pensei, como que eu podia trazer um fator humano que seja contrastante, assim, que a gente consiga perceber mesmo esse embate, né, da solidão com o fator humano, dos lugares inóspitos e mesmo na multidão são solitários. Como que a gente traz o humano para isso? Nada melhor do que retratos, né? E aí eu escolhi 2 retratos que para mim são muito importantes, que são pessoas da cidade da minha avó, numa festa de Natal que a gente fazia lá. São pessoas que estão naquele momento muito emocionadas e trazem um fator estético que contrasta também com as linhas retas, com a simetria, que são as rugas, né? Que são a própria expressão do rosto, cheia de emoção e cheia de as linhas orgânicas em contraste com as linhas simétricas. Gosto de fazer recortes assim, que tem um pouco de perfeição. Então eu penso muito na composição. A composição é muito importante para mim. Então eu fico tentando achar os ângulos que vão ter esse jogo, né, de geometria. E aí eu comecei a tentar achar isso também na natureza. E não dá muito certo, né? Porque a natureza tá nem aí porque eu tô querendo. Não tá nem aí pro meu controle, né? Pra minha pretensão de controle. E aí eu comecei a pensar isso pelo outro lado. Então, como que eu perco esse controle? Como que eu deixo a coisa mais bagunçada? Então, as 2 fotografias de árvore, né? Mas as principais são em dias chuvosos que eu não consigo controlar o movimento da árvore, eu não consigo controlar o movimento da chuva. Então eu comecei a tentar brincar com isso também e perder um pouco do meu controle, que eu quero ter, né, da simetria perfeita. São 15 fotografias, todas em preto e branco, sendo 4 delas digitais e as outras analógicas. A ideia é explorar um pouco a questão do contraste como conceito não só estético, mas também filosófico, né? De como como a gente faz o cotejo das coisas construídas e das coisas naturais. Eu comecei a fotografar no digital tem poucos anos, a fotografia analógica já tem quase 15. E é engraçado que por mais recursos que a digital me dê, eu tendo a regular a câmera para já fotografar no preto e branco e já fotografar no alto contraste, que é o que eu gosto de conseguir na época que eu comecei. Era uma época, uma das coisas que mais influenciaram, eu acho que era uma época que a lomografia estava muito forte. Então tinha um movimento de câmeras mais baratas, aquelas câmeras, né, de plástico, né, lente de plástico, o trem não pode cair no chão, senão perdeu para sempre. Então tinha esse movimento de popularizar um pouco a fotografia analógica de novo. Então tinha filme mais barato. Eu acho que eu comecei um pouco nessa onda, assim, apesar de não ter começado na lomografia. Então eu acho que começou daí e depois eu apaixonei, assim. E depois que eu vi as possibilidades gigantescas, assim, ilimitadas de brincar, né, filmes diferentes, processos diferentes de revelação, e isso foi me cativando, assim. E aí, na hora de escolher as fotos, imagina, né? 15 anos de negativo para você olhar e escolher, eu fui meio pelo sentimento, assim, né? O que é que me traz essa noção de que eu estava no meio do olho do furacão, do turbilhão, e ao mesmo tempo procurar fotos que eu estava assim, no meio do nada.
passado eu pedi demissão do meu emprego corporativo para virar artista, né? O sonho. Uma coisa que me incomoda muito é essa ideia de que os artistas nascem prontos, sabe? Que a pessoa nasce com um dom, que a pessoa tem um talento e que não é trabalho, né? Mas é muito trabalho. É trabalho árduo, é trabalho que você se frustra o tempo inteiro, você erra o tempo inteiro. E eu gosto de falar disso para as pessoas não ficarem, sabe, achando que é assim. E muita gente é muito talentosa e só precisa de oportunidade, de chance. Então, esses editais, para mim, eles significam isso, assim, uma oportunidade de você mostrar seu trabalho, uma oportunidade de você pensar no seu próprio trabalho, porque não é só expor, né? Você precisa pensar, você precisa mandar um memorial descritivo, você precisa pensar num conceito de como que seu trabalho todo se amarra. Então, é uma oportunidade muito, muito rica, assim. E eu passei nesse edital, eu mandei esse edital no final do ano passado. Quando eu tinha 3 meses que eu tinha saído do meu emprego, eu estava há pouquíssimo tempo nessa labuta, né, de ser artista e tal. Então, 1 ano depois, ver tudo pronto, pra mim, assim, às vezes, sei lá, parece que eu tô sonhando, assim, é muito doido. Então, eu sou muito grata por esse tipo de oportunidade, sabe? Vem cá, vem mostrar seu trabalho, vem, a gente vai te dar um espaço, porque é isso, é um espaço que passa um monte de gente, toda hora, muita gente que pode apreciar, que pode ver, que pode te conhecer. Acho que oportunidade é a palavra que é mais importante, assim, quando a gente pensa em edital, e eu acho massa demais. Eu acho que mais instituições, você tem um cantinho, faz um edital, deixa a galera mostrar as coisas, sabe?